Estamos prontos agora para discutir estratégias para selecionar o tratamento inicial para a depressão, considerando isso de uma perspectiva muito ampla. Como selecionar o tratamento inicial? Devemos perguntar quais são as atitudes e preferências do paciente em relação ao tratamento, e queremos garantir que essas atitudes e preferências sejam baseadas no conhecimento real do que esses tratamentos envolvem. Como clínicos, consideraremos também a qualidade das evidências e, em nossa área específica, a disponibilidade desses tratamentos. Podem existir tratamentos muito bons que são de primeira linha, mas se não estiverem disponíveis, não vale a pena mencioná-los de forma detalhada na discussão com o paciente. É realmente importante considerar dois aspectos: o risco do atraso no início do tratamento e também a gravidade da depressão. Se for mais grave, pode ser necessário agir com tratamentos mais potentes ou combinações de tratamentos. As pessoas que mais nos preocupam são aquelas com depressão grave e com alto risco de consequências. Nessa situação, precisamos iniciar o tratamento imediatamente e todas as opções devem ser consideradas. Sim, a psicoterapia pode ser boa. Sim, os medicamentos podem ser bons. Mas também pode ser necessário considerar a hospitalização ou a eletroconvulsoterapia, ECT. E quanto à depressão leve a moderada, em que a pessoa tem menor risco de sofrer danos? Existe um debate razoável entre começar com tratamento psicológico e medicamentos, começar apenas com psicoterapia ou começar apenas com medicamentos. Aqui é onde a preferência do paciente, a disponibilidade e o custo dos vários tratamentos podem ser considerados. Finalmente, existe uma circunstância especial que poderia ser considerada como depressão grave, mas é importante destacá-la como uma categoria diferente: a depressão psicótica. Aqui, as evidências são muito claras. A farmacoterapia é essencial. Você precisa de um antidepressivo e um antipsicótico, ou hospitalizar o paciente e prosseguir com a eletroconvulsoterapia. Vamos passar agora para as recomendações da CAMAT para tratamentos psicológicos do TDM. Uma recomendação de primeira linha significa que existe uma meta-análise com intervalos de confiança estreitos. Estamos muito confiantes na validade de afirmar que este tratamento funciona. Os 3 tratamentos que recomendamos são a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, a terapia interpessoal, ou TIP, e a ativação comportamental. A ativação comportamental, que muitos consideram apenas um componente menor, a parte B da TCC, na verdade tem seus próprios manuais e, quando testada contra a TCC completa, apresenta resultados tão bons ou até melhores. Portanto, vale a pena aprender mais sobre a ativação comportamental como estratégia. Também é verdade que a ativação comportamental geralmente é mais fácil para os pacientes começarem, em comparação com os aspectos cognitivos da TCC. Os tratamentos de segunda linha. A terapia de resolução de problemas é realmente útil e eficaz, particularmente para mudanças de sintomas a curto prazo. A terapia cognitiva baseada em mindfulness é uma que anteriormente era muito boa para a prevenção de recaídas, mas agora há evidências de que também é boa na fase aguda. E depois há os tratamentos de terceira linha. A terapia de aceitação e compromisso é um tratamento de terceira linha, assim como a psicoterapia psicodinâmica de longo prazo. Esta última não é apropriada para o tratamento agudo da depressão. Agora que conhecemos as várias psicoterapias, podemos começar a pensar em outros tratamentos. Agora, sobre como selecionar o tratamento inicial, passaremos por uma série de questões onde falamos sobre evidências e tomada de decisão compartilhada e psicoterapia. Quais fatores são importantes para selecionar um antidepressivo inicial? Quais outros tratamentos alternativos são eficazes? Como combinar psicoterapia e farmacoterapia? E quanto aos testes farmacogenéticos,
e qual é a validade deles? E quanto aos biomarcadores? Como vamos fazer uma escolha quando há tantas opções potenciais? Na verdade, existem 16 antidepressivos apenas na lista de recomendações de primeira linha. Como escolher entre eles? Usaríamos duas informações adicionais. Uma é se existe alguma diferença na eficácia. E a segunda, obviamente, é a tolerabilidade. Para uma pista sobre eficácia, enfatizamos particularmente uma importante meta-análise publicada em 2018, que avaliou 21 antidepressivos. O que eles descobriram foi que, no equilíbrio entre eficácia e tolerabilidade, 3 antidepressivos tinham uma ligeira vantagem: agomelatina, escitalopram e vortioxetina. Agora, o fato de esses 3 terem uma ligeira vantagem deve ser equilibrado com a experiência individual do próprio paciente. Então, o que o paciente deseja? O que está disponível para esse paciente naquele país? Como foi qualquer experiência anterior desse paciente com aquele medicamento específico? Obviamente, se eles responderam bem a um antidepressivo específico no passado, que foi reduzido e descontinuado, e agora tiveram uma recaída, faz sentido considerar fortemente retomar um antidepressivo que funcionou anteriormente. Mas, em geral, ao escolher o antidepressivo inicial, selecione um dos tratamentos de primeira linha, escolha um que possa ser um pouco mais tolerável e dialogue com o paciente sobre o que ele ouviu e o que está disposto a tentar. Você deve ter tentado pelo menos 3 antidepressivos de primeira linha da tabela antes de começar a experimentar tratamentos de segunda ou terceira linha. A principal exceção seria se alguém tivesse usado anteriormente um antidepressivo de segunda linha e este tivesse funcionado muito bem para eles no passado. Nesse caso, você poderia ir diretamente para esse. Como vamos saber o que é tolerável? Tentamos capturar isso em uma tabela que é parcialmente baseada em evidências, mas é principalmente baseada em classificações comparativas de consenso. O que fizemos foi uma tabela com 3 categorias de classificação. Verde, que significa que este agente específico é melhor, ou seja, tem menos problemas com este efeito colateral específico. Vermelho, onde o chamamos de menos favorável. Então, este agente provavelmente tem mais problemas com este efeito colateral. E o que não é mostrado aqui, mas está implícito, é o branco, que significa que está entre o verde e o vermelho. Então, não temos nenhuma opinião forte de que este agente específico seja bom ou ruim em relação a esse efeito colateral específico. Como você usaria uma tabela como esta? Você a usaria perguntando ao paciente se há algum fator decisivo. Existe um efeito colateral que você realmente não quer enfrentar? Eles dizem ganho de peso ou efeitos colaterais sexuais. O que você poderia fazer é olhar para esta tabela e dizer: bem, nesse caso, vou definitivamente evitar os vermelhos e provavelmente escolher os verdes, e isso pode reduzir a escolha de medicamentos a sugerir. A decisão sobre qual antidepressivo usar é determinada por muitos fatores. O histórico de medicação anterior também é crítico e existem outras preocupações práticas. Eles estão tomando muitos outros medicamentos? E quão bem este antidepressivo lida com interações medicamentosas? Qual é o custo? Qual é a cobertura para isso? O paciente tem alguma preferência? Tentamos operacionalizar isso em um fluxograma. Fazemos uma pergunta muito simples. Eles estão tomando outros medicamentos? Se estiverem, então teremos que pensar em interações medicamentosas. Em seguida, vem a pergunta mais importante. Existe um fator decisivo? Existe um efeito colateral que o paciente realmente quer evitar? Se for esse o caso, sim. Então, olhe para a tabela e veja os que são mais favoráveis para esse efeito colateral específico. Depois, você pode comparar a eficácia dos que são bons para esse efeito colateral e, com base nisso, escolher seu primeiro antidepressivo. Idealmente, claro, é um antidepressivo de primeira linha que você está começando.
Quando a farmacoterapia e a psicoterapia devem ser combinadas? Bem, se a depressão é leve a moderada, tanto medicamentos quanto psicoterapia funcionarão. A CanMat acredita que se a depressão é leve e o paciente deseja psicoterapia, isso é bom. Comece com isso. Quando a depressão é moderada a grave, então realmente devemos estar falando sobre ambos os tratamentos potenciais. Quando é grave, é particularmente relevante combinar o tratamento. A farmacoterapia será a preeminente e a psicoterapia provavelmente se concentrará em coisas como ativação comportamental, que são mais fáceis de fazer do que coisas como terapia cognitiva. Você pode indicar que, embora a psicoterapia seja um ótimo tratamento, os antidepressivos geralmente são mais rápidos e podem proporcionar alívio dos sintomas, o que permitirá que a psicoterapia seja mais possível e mais fácil para o paciente realmente se envolver. Portanto, há uma lógica em começar com os medicamentos e adicionar a psicoterapia se ambos os tratamentos forem necessários. Uma das esperanças mais importantes na psiquiatria é que possamos combinar um tratamento a um paciente com base em alguns sintomas clínicos-chave ou especificadores, e o DSM-5 tenta identificar especificadores e dimensões de sintomas para nos ajudar a entender as nuances de qual antidepressivo escolher. Embora existam relatos esporádicos de que um medicamento específico é melhor com um perfil de sintoma específico ou um especificador do DSM-5, em geral, estes não se mostraram preditores confiáveis do que funcionará, e isso se aplica tanto à psicoterapia quanto à medicação. Podemos usar o perfil de sintomas agudos para nos ajudar. Por exemplo, se o paciente tem muita ansiedade, você pode adicionar tratamentos anti-ansiosos, seja medicamentos, psicoterapia ou mindfulness, para atingir esse objetivo. Se houver uma variação sazonal na depressão, seria bom pensar logo em usar a terapia de luz como um aumento de um antidepressivo também. A única exceção a esta regra é quando há sintomas psicóticos presentes. Estes devem ter um medicamento antipsicótico incluído como parte do pacote de tratamento. Um aspecto-chave dos sintomas é a anedonia. É um sintoma central da depressão e, portanto, direcioná-la, perguntar sobre ela, é útil para saber como o paciente está se saindo. Os antidepressivos estão associados a um risco aumentado de suicídio? O risco de suicídio não é aumentado pelos antidepressivos em adultos com mais de 25 anos. Na maioria dos pacientes, portanto, o risco de suicídio não é aumentado. Em menores de 25 anos, pode ser. Não é uma associação forte e confiável, mas há algumas evidências. Então, você pode alertar o paciente que pode haver uma leve tendência de algumas pessoas começarem a pensar mais sobre morte ou suicídio quando iniciam um antidepressivo, e você deve explicar o que eles devem fazer se isso acontecer. Em resumo, nossos pontos-chave desta seleção são: quando a depressão é leve a moderada, você pode pensar em medicamentos ou psicoterapia, trabalhar com o paciente e deixá-lo decidir qual deve ser o tratamento inicial e qual deve ser a abordagem sequencial para a depressão. No entanto, quando a depressão é grave, considere usar ambos. E lembre-se de que o risco de suicídio não é aumentado pelos antidepressivos em adultos com mais de 25 anos, mas em menores de 25 anos pode ser, então alerte o paciente